Senhoras e senhores, terrível público, com vocês o conto O Astronauta, por Lohane dos Reis. Tulipas brancas com pétalas que pareciam ser feitas de algodão se juntavam para formar um extenso campo de flores. Ao fundo deste campo, um sol quente de fim de tarde banhava as tulipas, as fazendo parecer mais vivas. A vista era linda, digna de ser pintada em um quadro e ser exposta em uma galeria de arte. O homem com trajes espaciais que acabava de pousar em terra firme viu aquela cena e sentiu seu cansado coração bater mais rápido. Ele não se lembrara da última vez que tinha visto uma paisagem tão bela. Durante toda a sua vida, vivera dentro de uma nave, orbitando pelo espaço em busca de um sinal de vida. Qualquer sinal de vida. O pouco de contato que tivera com aquela espécie de flor fora dentro de sua nave. Ele se lembrava que elas ficavam dentro de um compartimento de vidro, sem poderem ser tocadas, apenas observadas. Mas agora ele podia chegar perto delas, podia tocá-las. Ele deu alguns passos para a frente, diante a repentina empolgação. Contudo, um bip agudo fez seu corpo parar, tão rápido como um relâmpago. Ele sabia bem o que aquele barulho significava, que seu oxigênio estava acabando. Sabia que deveria se preocupar com aquilo, pois não tinha outro tanque de oxigênio senão aquele que estava em suas costas, de modo que quando este acabasse... Bem, ele não queria pensar naquilo agora. Por isso pôs-se a andar, mesmo que suas narinas automaticamente se expandissem à procura de mais ar. A distância que separava o homem daquele campo de tulipas ia se tornando cada vez menor, e a cada passo que ele dava, sentia um cheiro doce lhe preencher as narinas, mas ele sabia que deveria estar imaginando aquilo. Ele já deveria estar delirando, pois sabia que aquelas tulipas não deveriam emitir cheiro algum, pois para que isso fosse possível, para que aquele cheiro pudesse chegar ao seu traje, precisaria ter oxigênio lá fora. E isto, ele sabia, era uma loucura. E tinha suas razões para acreditar nisso. Mesmo assim, um pensamento passou pela sua cabeça, fazendo-o questionar. Se retirasse aquele capacete, iria conseguir sobreviver. Se naquele ar, se naquela brisa que ele ouvia sussurrar lá fora, ou melhor, que ele imaginava ouvir lá fora, teria mesmo oxigênio. Afinal de contas, a perfeição daquelas tulipas, seus tons tão vivos, sua aparência tão natural, não seriam explicadas por outra maneira. Entretanto, ele se lembrava muito bem dos outros planetas, onde seus amigos, deslumbrados pela beleza exótica destas terras, retiraram seus capacetes em busca de ar puro. Porém, o único ar que seus cansados pulmões puderam sentir, puderam absorver, foi um gás pútrido que queimava como ácido e que derreteu lentamente todos os seus órgãos, de dentro para fora. Ponex se lembrava claramente do dia que enterrou seus amigos. Era um dia claro, com sol forte que iluminava a vista deslumbrante daquele planeta que eles tinham acabado de pousar. Ponex sabia que tinha algo errado ali e insistiu para que seus amigos não abrissem o vidro de seus capacetes. Mas eles não ouviram. Assim que eles levantaram seus visores, a parte branca de seus olhos foi preenchida por teias vermelhas de sangue. De suas peles começaram a brotar pequenas bolhas com o pus verde, enquanto uma cascata de sangue grosso descia lentamente pelo nariz. A morte deles foi rápida. Apesar dos seus gritos parecerem ecoar pelo lugar, mesmo depois deles já estarem mortos. Ponek cavou 3 buracos. Depositou o que restava dos corpos dentro deles. Pegou alguns galhos e raízes. Fez 3 cruzes e as depositou no alto de cada uma daquelas sepulturas. Ele se sentou em frente às 3 sepulturas e se lembrou dos momentos mais felizes que tinha vivido com eles. Como na época em que eles eram crianças e cantavam aquelas canções sobre os planetas dourados pelos corredores da nave. Segundo seu povo, estes planetas seriam os responsáveis por trazer a salvação de todos, pois neles existia oxigênio, existia vida. Mas eles nunca encontraram nenhum desses planetas. Ele olhou para o céu arroxeado, sussurrou uma prece de despedida e se perguntou se eles teriam, enfim, encontrado o planeta dourado. Ele se levantou, pegou um galho seco e escreveu aos pés das covas dos amigos. Não venham, este não é um planeta dourado. E embaixo desenhou um sinal de uma caveira sobre ossos cruzados.
Não, pensou Ponek, saindo das suas lembranças. Não irei morrer assim. Quero chegar mais próximos das tulipas. Quero ouvir as canções que elas sussurram uma para a outra primeiro. Mesmo que isso não passe de pura imaginação. Mesmo que isso seja a última coisa que eu faça. Ele sabia que iria morrer. Estava certo disso, mas tinha a opção de escolher como morreria, e ele não abriria mão daquilo, daquela pequena liberdade. O sol forte refletia no vidro de seu capacete, deixando sua visão ainda mais embaçada. Contudo, seus passos continuaram firmes, mesmo que agora em um ritmo mais lento. A brisa soava dentro de seus ouvidos, trazendo consigo a doce melodia tocada pelas tulipas. Mas o som estava cada vez mais distante e entrecortado, como se tocado em uma vitrola que insistia em falhar. Sabia que estava lentamente perdendo os sentidos, que estava imaginando tudo aquilo, aqueles sons, aquele cheiro. Sentiu que sua consciência estava se esvaindo. Pensou que não iria conseguir chegar ao campo, não a tempo, mas um objeto duro bateu contra seu pé, o fazendo recobrar os sentidos, ao menos por alguns segundos. Foi o suficiente. À sua frente, uma tulipa com pétalas brancas como nuvens se estendia pelo ar. À sua frente, uma tulipa com pétalas brancas como nuvens se estendia no ar. As folhas verde-limão abraçavam as pétalas brancas como se as protegessem. O caule, objeto duro no qual seu pé há pouco batera, era forte e esverdeado, e estendia-se cravado no chão até a altura do abdômen do homem. A melodia voltou a soar num clique. Agora o homem conseguia ouvi-la de uma forma incrivelmente nítida e viva. As pétalas começaram a dançar diante de seus olhos. Algo daquilo o acalmava, o deixava em paz. Ele viu sua mão ir em direção àquelas pétalas dançantes e sentiu algo que ele não soube explicar, quando seus dedos enfim tocaram as pétalas. Primeiro sentiu que tudo à sua volta tinha ficado mais nítido, mais claro. Até sentiu que seu coração voltou a bater no ritmo normal. Contudo, sentiu algo gelado, como uma névoa, penetrar o aço duro de seu traje e envolver lentamente todo o seu corpo. Agora, ele percebia que essa névoa possuía um tom dourado, o mesmo tom que o sol emitia ao nascer. Logo em seguida, como um flash, esse dourado mudou, ficando mais forte, mais radiante, exatamente como o tom do sol em sua maior plenitude ao meio-dia. Mudando ainda mais rápido, agora aquele tom dourado tinha um amarelo mais queimado, mais apagado, mais vazio. Então, após essa luz ter ido embora, como se o sol tivesse desaparecido diante de seus olhos, ele sentiu a escuridão lhe cobrir. Nunca se sentira mais vazio em toda a sua vida. Ele se viu no meio da escuridão, mas sentiu que naquele espaço que ele agora estava, ele não possuía corpo nem alma. Ele era apenas uma consciência que vagava pelo vácuo do infinito. A escuridão permaneceu por um tempo, mas luzes amareladas começaram a contornar aquela escuridão, deixando um pouco mais nítido o que tinha ali. A luz tocou, ao longe, uma pétala branca, e depois outra, e enfim tocou todas as tulipas que haviam naquele grandioso campo. Era exatamente o mesmo local onde ele há pouco estivera. Contudo, ele percebeu que, diferente de antes, haviam agora pessoas ali, centenas delas, cuidando, cortando e regando as tulipas. Haviam alguns casebres diante do campo. As roupas coloridas e acinzentadas que estavam pregadas no varal, que se estendia à frente daquelas casas, dançavam sobre o vento suave do final de tarde. Ele por um momento pensou que tinha morrido e que aquilo era o céu, pois nada daquilo fazia sentido. Contudo, toda aquela cena mudou, rápido como um relâmpago. A luz pálida que cobria o campo ainda era a mesma, porém agora possuía um tom ainda mais fraco. O campo era um mar cinzento. As inúmeras tulipas estavam todas destruídas, quebradas e caídas no chão coberto de cinzas. As pessoas que antes estavam ali cuidando das tulipas, agora estavam jogadas entre as flores mortas.
Os casebres alegres e os varais de roupa, todos caídos ao chão, destruídos por seja lá qual fosse a fonte que teria feito tudo aquilo. E o silêncio cobria todo o local, como um manto invisível. Talvez seja por isso que quando ele ouviu um barulho ao longe, mais baixo que um sussurro, ele viu sua consciência, que vagava como uma pena no ar cinzento, seguir aquele som. Foi então que avistou 2 garotas e um garoto, correndo silenciosamente por aqueles destroços, que provavelmente foram seus lares um dia. Eles corriam com passos tão silenciosos pelo lugar que parecia que eles flutuavam sobre a terra negra e morta abaixo dos seus pés. Suas roupas rasgadas dançavam contra a brisa forte que fazia, e sangue se misturava ao suor que cobria seus braços e pernas, como se fossem uma pintura. Nos braços de uma das garotas, um bebê tentava chorar, mas a mão suja e ensanguentada da garota cobria sua boca, impedindo que algum som escapasse dali. Eles eram os únicos seres que andavam naquele mar cinzento. Contudo, isso não durou muito, pois seres altos e esguios com a pele cinzenta e cabelos longos e brancos apareceram a poucos metros daquele grupo. Eles saíram de uma imensa nave espacial cinza e sofisticada. Seus rostos enrugados eram uma máscara de indiferença. Contudo, pelos seus passos ágeis e determinados, e pela força que seus dedos agarravam aquelas longas espadas, era notável que eles tinham pressa para abater suas presas. Seus olhos eram azuis e pareciam o único ponto de cor naquele lugar cinzento. Contudo, um deles parou, tão de repente como uma cobra que interrompe seu percurso para avaliar sua presa. Uma mão com sangue e cinza segurava a panturrilha da criatura. A espada prateada do ser se enterrou naquela mão, demoradamente, como se ele quisesse sentir o prazer em ouvir a afiada espada penetrar em cada camada da mão da mulher. Primeiro a pele, apenas um sussurro, imperceptível. Logo após, os ossos finos, um craque baixo. Mais pele, e por fim a terra, as cinzas. Um grito de agonia preencheu o ar cinzento. Ainda com a mesma máscara de desinteresse, a criatura retirou a longa espada de dentro da mão mutilada da mulher, para logo depois enterrá-la em suas costas, agora num golpe mais rápido. Os barulhos foram mais altos, mais reais. Após o serviço feito, as 2 criaturas voltaram a olhar para suas principais presas, mas elas tinham sumido. Tão rápido como aquele pequeno pedaço de cinza que agora pousava nos ombros largos de uma das criaturas, para logo ser desfeita pelo vento forte, como se nunca tivesse existido. A escuridão tomou conta daquela cena, e o homem voltou a se ver no vácuo, mas dessa vez não permaneceu ali por muito tempo. Durara apenas alguns milésimos, e em um flash voltou a ouvir os bips altos de seu traje, e as tulipas que se estendiam à sua frente. Ele não queria acreditar no que aquilo poderia significar, no que sabia que aquilo significava. Sua cabeça rodava. Sua respiração, que já estava pesada, ficou como chumbo. Pensou que iria desmaiar. Não, pensou ele. Não desmaiar. Morrer. Desaparecer. Tentando acalmar a respiração, buscou uma explicação racional para tudo aquilo que ele acabara de ver, de ouvir, de sentir. Nada racional explicava aqueles flashes, aqueles cenários tão vivos, aquelas lembranças. Sim, por mais que a ideia parecesse maluquice, ele sabia de uma forma que ele não poderia explicar, ao menos não racionalmente, que aquelas imagens, aquelas cenas que há pouco vera, eram lembranças do que um dia tinha acontecido ali, naquele campo de tulipas. Sua respiração começou a acelerar e os bips a aumentar, agora mais altos que antes. Sabia o que aquele sinal significava. Seu oxigênio estava acabando, de vez. Ele não sabia o que fazer. 1 milhão de pensamentos de dúvida, medo e esperança passaram pela sua cabeça. Ele estava literalmente sem ar, apesar do bip ainda soar e mostrar que ele tinha oxigênio, mas por pouco tempo. Ele tinha que sair dali, daquele capacete, daquela redoma de vidro ao qual ele acostumara a ver a vida. Para ele aquilo era o limite, aquilo era o seu limite.
Que se explodisse se ele fosse morto por algum gás que queimaria seus órgãos. Que se fudesse se seres sobrenaturais pudessem aparecer a qualquer instante e lhe enfiar uma espada no peito. Seria melhor, uma morte mais rápida, pensou ele. Chega! Ele estava farto daquilo. Ainda com o bip soando alto em seus ouvidos, ele apertou o botão. O bip parou. O vidro embaçado se abriu. As cores se intensificaram e, enfim, uma brisa leve beijou seu rosto suado. Seus joelhos caíram sobre a grama macia do campo e finalmente seus pulmões respiraram livremente aquele ar puro, que tinha um cheiro doce, um cheiro de terra, um cheiro de vida. E então se permitiu chorar. Realmente chorar. Por tudo que tinha vivido até chegar ali, naquele planeta estranho. Por sua família e amigos que tinham perdido suas vidas em busca de um planeta como aquele. Pela angústia que sentia no peito, sempre que pensava que morreria sozinho dentro daquele traje, sendo aquele bip seu único parceiro. Chorou até sentir seu corpo ficando mais leve, e o peso que há tanto tempo habitava em sua alma ir se esvaindo ao vento. Queria sentir aquele ar, queria encher sua alma com aquele ar puro, mágico e doce. Sim, pensou ele levantando a cabeça ao se lembrar das tulipas brancas que jorravam naquele aroma doce na brisa fresca. Foi por causa das tulipas que consegui chegar até aqui. Elas, de algum modo, juntas, emitiram um sinal de ajuda, de socorro para o espaço. Aquela mão que segurou o pé da criatura, que a impediu que eles chegassem perto das crianças, ele se lembrou exaltado. Era um sinal de resistência. Suas mãos se apoiaram sobre a grama verde, fresca, viva. Se as tulipas me mostraram aquela memória em específico, queriam mandar uma mensagem para mim, ou para o ser que ouvisse o chamado. Eu sou, pensou assustado. Sou o homem encarregado de procurar por aquelas crianças, por aquelas poucas pessoas que tinham escapado do massacre. Ele se levantou, limpando as lágrimas dos olhos, e olhou para aquela tulipa e para as outras além dela, que pareciam estar paradas, mesmo diante da brisa leve que percorria o campo, como se fossem pessoas e que quisessem prestar atenção no que ele falaria. Ele disse, com a voz ainda um pouco embargada, mas firme: Hoje, aqui nesse lugar, faço uma promessa a vocês. Ele retirou o capacete sujo da cabeça, e agora seus cabelos avermelhados dançavam entre a brisa como raios de sol. Não importa o que eu tenha que enfrentar, aquelas criaturas cruéis, a fome ou a sede. As pétalas das tulipas pareceram se mover um pouco, como se dissessem para que ele continuasse. Sei que vocês sacrificaram suas vidas para salvar aquelas crianças, e darei tudo de mim para encontrá-las, nem que para isso eu tenha que virar esse planeta de cabeça para baixo. E juntos enfrentaremos e destruiremos essas criaturas. As flores se mexeram e um aroma que cheirava a felicidade, a esperança, encheu o ar. Após isso, reconstruiremos esses casebres e procuraremos por outras pessoas que talvez estejam como as crianças escondidas pelo mundo em busca de ajuda. As flores ficaram imóveis, nem o vento ousou atrapalhar aquele momento. O que ele tinha para falar? Eu, Ponek Kusier, prometo, pela memória de meu povo e pelo de vocês, que não descansarei até encontrar aquelas crianças, não descansarei até encontrar o seu povo. E assim, os liberto dessa missão. Silêncio frio e angustiante preencheu o ambiente. Vocês podem descansar agora, disse ele, se curvando levemente e deixando o capacete cair sobre a grama macia. As flores se ergueram como em um gesto de agradecimento. Porém, o vento forte que parecia ter vindo dos confins da terra varreu o campo com violência. Ponek então ouviu um barulho vir de trás dele, um som contido e abafado, como de um motor novo. Em seguida, ouviu o som de passos sobre a grama. Eram passos leves,
suaves, e talvez tivesse passado despercebido por ele, se ele não os tivesse ouvido antes. A brisa trazia um cheiro repugnante e o som de cabelos sacudidos pelo vento. Ponex se virou, sabendo o que veria à sua frente. A centímetros dele, um homem alto, de mais de 2 metros, se estendia à sua frente. Sua pele era de um tom acinzentado, como a de um morto-vivo. Seus cabelos batiam até a cintura e eram de um tom branco prateado sem vida. Ele carregava uma longa espada, sua ponta beijava a grama. E seus olhos azuis, que pareciam lascas de gelo, olhavam diretamente para Ponek. Ele não queria fugir, não queria ser covarde. Mas ele não tinha feito uma promessa para as tulipas, para as almas que estavam presas nelas? Não tinha falado o que acharia as crianças? Ele não teria como fazer aquilo se estivesse morto. Aquilo não era covardia, era coragem. Coragem de se virar diante ao inimigo, pois sabia que aquela não era a hora certa. Pois sabia que a luta não era justa. Mesmo não tendo muitas chances, ele se virou. Ele se virou e correu em direção às flores. Ele sentiu o impacto sobre suas costas, mas não soube dizer se tinha sido atingido ou se era apenas sua imaginação. Talvez. Pensou ele, sentindo ou imaginando o metal torcer entre suas entranhas. As flores tenham me salvado novamente. Talvez. Fim. Muito obrigada pela atenção e bye bye.